Convido a todos vocês a fecharem os seus olhos e pensarem profundamente no outro. Escolham alguém que nesse momento vocês saibam que precisa de um afago, de alguém que nesse momento precisa de um carinho, de alguém que precisa de um cuidado. E coloquem todo o amor que vocês têm à disposição para esse assunto, para essa pessoa. Pensem o quanto é importante o amor como fonte curadora de todos os movimentos dos nossos corpos físicos e mentais. E Deus, nosso Pai, maravilhoso e misericordioso, em sua incrível bondade, na sua incrível misericórdia, na sua incrível benevolência, possa tratar a cada um de nós e aqueles a quem amamos com todo o amor disponível nesse mundo. Que através das obras e do modelo de nosso Mestre Jesus, nós tenhamos a certeza, baseados na fé, de que o teu modelo e o teu guia é o amor que cobre a humanidade. Que os bons espíritos, trabalhadores da horda desse nosso planetinha, possam, através de Jesus, irradiar, tocar, atingir a cada um de nós. Que os amigos espirituais trabalhadores desta casa façam-se mergulhados em nosso pensamento. Que os nossos pensamentos se confundam aos dos nossos guardiões, nossos anjos protetores. E que nessa união de amor nós tenhamos condições de sustentar a semana que se inicia. Que assim seja. Graças a Deus. Por favor, Hernani. Agora aqui é da TV Globo. Já estou me sentindo importante. Aqui já é TV Globo. É um orgulho. Bom dia. Bem? Mais uma vez, obrigado por estar aqui com vocês. Espero que todos estejam bem, mas com frio. Obrigado, Kiko. O tema proposto hoje é, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, nas instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. Processo antagônico, né? Para a gente começar, vamos deixar o orgulho de lado. A gente poder separar isso, para a gente poder entender o que realmente o Evangelho traz sobre humildade. Porque eu quero falar mais da humildade, para que a gente possa refletir o quanto de orgulho nós temos. Porque falar de humildade não significa ser pobre de matéria, mas reconhecer o seu tamanho perante a criação divina. Ser pobre de espírito, ou humilde, é entender que você tem um papel fundamental no planeta, que você tem as suas responsabilidades, aquilo que Deus te determinou para a sua execução, mas não significa que você seja o especial ou a última bolacha do pacote. É reconhecer que nós precisamos caminhar muito ainda, e que há muito mais em nós o orgulho exacerbado do que esse reconhecimento da nossa pequenez. E para isso eu quero voltar lá atrás, um dos precursores do Espiritismo, Sócrates, que uma vez um grego foi até o oráculo e perguntou quem era o homem mais sábio da Grécia. E o oráculo respondeu para ele que era Sócrates. E quando o cara foi falar para Sócrates isso, Sócrates ficou indignado. Aqui, esse cara está errado. Esse oráculo lá está meio fake. Preciso provar para ele que não sou eu. E qual foi a atitude de Sócrates? Ele saiu perguntando para as pessoas sobre aquilo que as pessoas achavam e conheciam da sua própria vida, da sua função, do conhecimento da família. E todos se colocavam como expert no assunto quando dizia: eu sou tal profissão, eu conheço tudo. Todos, sem exceção. E aí Sócrates começou a perceber que realmente ele era o mais sábio. Porque Sócrates tinha um negócio que era assim: o sábio é aquele que sabe que ainda não sabe nada.
Porque olha o nosso tamanho. Às vezes eu fico vendo algumas reportagens que chegam agora da astronomia. E eu fico imaginando 200 bilhões de galáxias. 200 bi. E aí, atualizou agora, né? E estão falando já não em universo, estão falando em multiverso. E tudo isso coordenado por Deus. Aí eu fico pensando o Hernani na Terra. Né? Se achando quando um grande consultor em segurança do trabalho, buscando reconhecimento na mídia, né? Porque hoje nós temos um problema sério que facilita a questão do orgulho. Muitas pessoas, quando postam algo no Instagram, e eu conheço algumas, se não são reconhecidas por aquilo que postou, é um processo depressivo. Então hoje está fácil estimular o orgulho das pessoas. Ou alguém já não viu isso? Eu vejo isso muito na minha mãe. A minha mãe todo dia acorda e fala assim: eu preciso responder o meu WhatsApp. Tadinho. E ela acha que aquilo é a melhor coisa da vida dela. Eu não recrimino nem condeno, mas a gente tem muitas pessoas que trabalham com isso, e se isso não acontece, a pessoa entristece. Ser humilde, como diz o texto, que faz umas comparações sobre o reconhecimento no mundo, e aquele que fala que é rico, e que tem o sangue azul, e o próprio texto do Evangelho fala, a biologia e a química ainda não provou essa diferença. Ser humilde é você reconhecer o seu ser e o seu tamanho na função que você está hoje no planeta. Veja, e não podemos achar a falta modéstia. Não, então tá bom, então eu sou pequeno, eu não sou nada, eu ainda preciso crescer muito e por isso eu não faço nada. Isso é um orgulho mascarado. Porque é a sua função. E reconhecer isso é importantíssimo. Ou seja, primeiro você precisa se reconhecer onde você está no papel da vida. E aonde você quer chegar. É importante esse movimento. É importante. Agora, reconhecer que nós somos ainda pequeninos. E a doutrina espírita está farta de exemplos assim. Se nós pegarmos o nosso mundo, hoje, expiação e prova, é um mundo ainda que nós vamos passar por dificuldades. Aprendizado, literalmente, na batalha. Ainda não temos aquele ar que a gente possa respirar mais tranquilo. Porque se nós pararmos para pensar, qual de nós aqui não tem momentos de felicidade e momentos de dificuldade neste planeta? Qual de nós? E que isso nos ensina? Que nós teremos batalhas ainda na nossa vida. Se hoje está tudo bem na sua vida, na minha vida, aproveite. Mas reconhecendo que você ainda é muito pequeno perante tudo aquilo. E a humildade se faz presente quando você reconhece isso. Trazendo de dentro para fora. Santo Agostinho tem uma alegoria sobre esse assunto. Ele fala que a humildade é uma árvore. Uma árvore que tem que ter as suas raízes, primeiramente, muito alicerçadas ao solo. O que ele quer dizer com essa parte? Que nós temos que ter nosso coração muito bem disposto e reconhecer que ainda nós precisamos melhorar dentro. Ser humilde de coração, ou pobre de espírito, é reconhecer as suas dificuldades, as suas diferenças na vida e trabalhar em você essa diferença. Se nós pegar algum exemplo de humildade, Chico. Alguém já viu Chico fazer palestra? A não ser o Pinga Fogo, que até hoje foi a maior audiência da televisão brasileira. Chico foi reconhecido como cidadão brasileiro por uma mídia da televisão? Foi. Ele é reconhecido mundialmente como um dos maiores espíritas do mundo? Sim. E você viu ele falar disso? Então ele alcançou patamares que muitos hoje pensam em alcançar? Com aquele jeito humilde de ser. Então espera aí, Hernani, vamos refletir. A humildade não quer dizer que você fique anônimo.
na vida. Perante o seu trabalho, a sua família, as coisas que Deus determina para você. Ser humilde não significa isso. Ser humilde significa que, independente do patamar que você alcance no mundo, você reconhece que ainda você é pequeno. Porque Chico falava, eu sou o Cisco do Francisco. Ser humilde é trabalhar isso. Agora, vamos massagear nosso ego? Vamos? Qual de nós aqui não gosta de ouvir assim, você é muito bom no que faz? Hã? Não é verdade? Qual de nós não gosta de falar assim, você foi muito bem, você é isso, você é aquilo? E massageia nosso ego. Qual é o problema disso? Nenhum. Nenhum. Se você é bom no que faz, reconheça. O importante é o que você faz com isso. Perguntaram para Jesus na Santa Ceia. Quer dizer, Jesus falou, né? Vocês dizem que eu sou o mestre, e realmente eu sou. Ele reconheceu isso com modéstia. Aí você vai falar assim, mas é Jesus, né? Jesus é outro patamar, né? É outra categoria. Mas reconhecer que você faz bem o que faz, não significa que você é orgulhoso. O importante é você saber como é que você trata essa massagem no seu ego. Porque se você começa a achar que você é bom no que faz e é melhor do que os outros, você já perdeu a base. Você já perdeu a base. Porque é muito simples. Quantos casos vocês não conhecem de pessoas que chegam a um patamar, seja ele financeiro, cultural, e de repente perdem tudo? Qual de vocês não conhece que conheceu uma família que era bem estruturada e de uma hora para outra parece que ela se desfez na mão? Qual de nós já não vivemos isso? Qual de nós não abraçamos uma ideia na nossa vida, seja ela qual for, e nos decepcionamos por não alcançá-la? Esse processo de aceitação, de reconhecimento que nós precisamos aprender e muitas das vezes renunciar o nosso status, a nossa, como é que fala lá quando você está no primeiro like do Instagram lá, né? Renunciar a essas coisas é importante. Eu estava estudando sobre o tema e eu vou confessar para vocês, muitas das vezes eu sou esse cara orgulhoso. Muitas das vezes. Muitas das vezes. E a gente começa a fazer uma reflexão das nossas atitudes, a gente reconhece que mesmo querendo ser humilde, a gente deixa aquele pedacinho para o reconhecimento de todos, para os aplausos, para falar assim, nossa, como você é bom, Hernani. Nossa, Hernani, como você fala bem. É difícil reconhecer isso. Separar o que você faz bem daquilo que você espera que os outros digam de você, que é a dificuldade. Passar por anonimato, como Chico passou, sendo grande como foi, reconhecendo e sendo reconhecido, e a impressão que dá para o mundo, que ele era apenas um senhor muito velho, de um terninho surrado, é difícil. Sabe por quê? Porque nós começamos a nascer aqui na Terra e aprendemos o quê? Você tem que se tornar uma pessoa na vida. Não é assim? Você precisa conquistar um carro, uma casa, casar e ter filhos. Não é? Se você casa e demora 3 meses para ter filho, o que o vizinho fala? Tem alguma coisa errada naquele casal. Não tem filho? Se você perde o emprego ou demora para trabalhar, as pessoas já rotulam. É uma pressão tão grande que o mundo está como está. Hernani foi lá no Consolador e falou para a gente não fazer mais nada, que está tudo certo. Não é isso. Não é isso. Talvez o meu tempo seja diferente do Kiko. O que o Kiko enxerga hoje, eu ainda não enxergo. E nem por isso, ele ou eu, somos diferentes. Hoje eu estou vivendo aquela coisa da diferença.
Mas por que não respeitar o tempo de cada um? E por que diz que o que eu tenho vai ser bom para o Kiko? Por que o meu caminho vai ser o mesmo para ele? Se ele seguir, ele vai ser feliz. Porque nós temos parâmetros para nós, dentro do contexto orgulhoso que nós temos da nossa vida. Qual de nós aqui nos decepcionamos às vezes porque o filho tomou um outro caminho? E nós, como pais orgulhosos, jamais vou admitir isso. E tem uma história célebre do pai que quis que o filho fosse médico. E quando ele se forma, ele pega o canudo e fala: aqui está a sua formatura, pai. Agora eu vou fazer o que eu quero. Reconhecer em nós a nossa pequenez perante Deus, perante o universo e perante tudo aquilo que o Kiko falou aqui no começo, da nossa ascensão espiritual, que ainda tem bilhões de anos. Reconhecer, uma vez, como disse o mentor na reunião mediúnica, quando olho para vocês, fico feliz aonde vocês já estão. Mas quando vejo onde vocês poderiam estar, me dá uma certa tristeza. Porque nós paramos nessa questão da vida e do mundo, buscando o reconhecimento do mundo. Não somos felizes com aquilo que temos. E quando somos felizes com aquilo que temos, precisamos mostrar que somos. Isso é uma cultura nossa. Não é individual, porque a pessoa é ruim ou é orgulhosa. Porque nós aprendemos assim. E aí a gente se depara muitas vezes com a dor, porque quando a gente almeja algo e nos decepcionamos, nós obtemos aquilo que chamamos hoje de depressão. Muitas das vezes eu escuto assim, nos atendimentos fraternos, e quem faz sabe. Mas por que comigo? Mas ele não aceita o que eu falo. Mas ele poderia ter feito diferente. E ainda muito de nós ainda não enxerga que muitas das vezes o que nós temos mesmo é o orgulho ferido, mal trabalhado, com a vontade que o mundo fosse como nós desejamos. E são nas pequenas coisas que isso vai alimentando o nosso dia a dia, o nosso crescimento, a nossa encarnação. Começamos lá na infância, aonde pelo menos eu aprendia: se te baterem na escola, bata também, senão se apanha em casa. E a gente ensina assim, e quer ter um mundo de paz. Já reparou? Esse foi o nosso crescimento. E o que eu percebo hoje, e aí é bom falar das coisas boas. Essa juventude que chega, e muitas das vezes mal vista, tem TDAH. Ah, mas ele é muito sossegado. Talvez seja o início de uma geração desapegada. E sabe o que nós estamos falando? Isso não vai ser nada na vida, não pensa em nada. Entende? Nós precisamos entender essa questão. Não podemos pegar o nosso ego e o orgulho e colocar nas pessoas. Nós precisamos respeitar quem está do lado. Quem disse que nós estamos certos? Quem disse que amanhã não aparece? E aí eu faço um aspa para a nossa doutrina. Muitas das vezes eu escuto assim: os fenômenos espíritas acabaram. Não é? Agora nós já temos a leitura, precisamos de só ler, estudar filosofia. Aí eu fico pensando assim: amanhã me aparece um outro Chico, porque os homens lá em cima resolveu dar uma sacudida de novo, e ele vem materializando, fazendo tudo. O que nós vamos falar? O que nós sabemos do amanhã para que a gente seja tão orgulhoso hoje? Sabe por quê? Porque a gente acha que a solidez e a estabilidade está no seguinte: eu preciso ganhar bem, emprego sólido,
Ter uma casa, um carro, uma família, ter um bom plano de saúde, pronto, eu estou bem. Será? Será? Eu conheço gente que tem 5 milhões na conta e faz tratamento de terapia. Não pelos 5 milhões, porque ele não é feliz. Eu conheço pessoas humildes que não têm nada e são felizes. E outra coisa, o orgulho e a humildade não está na condição financeira, religiosa e nem sexual. Porque há pobre orgulhoso e rico humilde. A questão, então, está na nossa reflexão, não naquilo que temos ou possuímos do mundo, mas o que fazemos com ele. O que podemos fazer com ele. E outra coisa, nós precisamos buscar a purificação e deixar nosso coração, nosso espírito melhor. E muitas das vezes nós buscamos a purificação fora. E não é. A purificação é reconhecer as suas mazelas. Comece anotando, como eu fiz algumas anotações estudando esse tema em mim. Hernani, em algumas eu até escrevi de vermelho. Reconhecendo. E Filomeno de Miranda fala uma coisa muito importante, que os nossos obsessores são os nossos melhores amigos. Sabe por quê? Porque diz o que você é. Ele diz na lata. Casinho rápido de sessão mediúnica. Casal indo para a reunião mediúnica. Ele falou assim para a esposa: não vejo a hora de sair da sessão, que vai ter um churrasco na casa do seu irmão e ele faz uma caipirinha. E foi para a reunião mediúnica. Chegou na reunião mediúnica, vem o obsessor e fala para ele assim, e ele era o esclarecedor: quero beber. Não, você já passou dessa fase, você não pode beber. O que o obsessor mandou para ele? Ué, você acabou de falar que vai tomar uma caipirinha. Deu para entender? E eu peguei isso para mim. Quando eu estou lá esclarecendo e falo alguma coisa que eu tenho, eu falo: você tem razão. Reconhece. E as minhas anotações de vermelho eu faço. É difícil? É difícil. Porque a gente sai daqui hoje, no domingo, vai para o almoço da família, geralmente. Na segunda-feira você vai para a sua vida e aí começa de novo aquela luta. E quando você vê, já é quinta-feira. E na sexta-feira você já pensou que vim domingo aqui de novo. E se você parar para pensar, parece que tem umas semanas que tem um lapso de memória. É tão rápido que você perguntar o que você fez na quinta, e a gente está nesse bolo indo autômatos, como todo mundo vai, para chegar não sei aonde, para ter não sei o quê, e não para sair da multidão, olhar para você e falar: espera aí. Veja, isso não significa que você tem que abandonar tudo, não é isso não. Porque uma coisinha vai deixar claro aqui. Nós precisamos ter as nossas coisas. Ter o seu trabalho, ser reconhecido, conquistar as coisas do mundo aqui. É preciso? É necessário. O que você não pode é tornar isso como o objetivo principal da sua vida, porque não é. O objetivo principal da sua vida, qual que é? Melhorar você. E essas coisas do mundo são as ferramentas que você tem. Só que você precisa enxergar isso. E a gente não enxerga. Fui promovido, agora eu preciso trabalhar mais. Meu salário aumentou, agora sim eu compro aquilo. Aí de vez em quando a vida dá um susto na gente. Você fica doente.
você perde o emprego. Teu ente querido te abandona. Aí você para. Parecendo que tomou um jab no queixo. Tá, tonto. E vem parar onde? Ali, ó. Para a gente, a doutrina espírita e os mentores do teu anjo da guarda falando para... Coloca ele no lugar de novo. Coloca aí. Para quebrar um pouco essa massagem do nosso ego, do nosso desespero, muitas das vezes de ter e não ser. Ser humilde não é ser pobre. Ser humilde não é andar com roupa rasgada. Ser humilde não é virar um andarilho, porque aí você perde a função que Deus te pôs no mundo. E Ele não quer mais uma pessoa para ser socorrida. Ele quer mais uma pessoa que socorra. Ser humilde é reconhecer que os outros pensam diferente de você. Ser humilde é acreditar na doutrina espírita que nos diz assim: cada um tem a sua cruz. O que você pode fazer para ela, para as pessoas que carregam, às vezes é ser um sirineu. Opa, vem cá, deixa eu te ajudar. Mas eu não vou carregar a cruz pelo seu caminho todo. Ser humilde é reconhecer que muitas vezes você estaciona esperando que algum sirineu venha carregar a sua cruz. E aí você perde. Alguém lembra das Olimpíadas de... Nossa, agora eu vou voltar lá atrás, hein, Kiko? De 88, se não me engano. Aquela maratona, que é não sei quantos quilômetros, que dá até medo, só de falar já me cansa. Que a atleta chega na linha de chegada caindo. Vocês lembram, sabe dessa imagem? Ela está... Isso, ela está assim, caindo. E você vê os fiscais da prova. Depois busquem lá no YouTube. Eles ficam do lado dela, mas não tocam nela. Não tocam. Porque senão ele ia perder o mérito. Dá para fazer uma correlação aí? Dos nossos mentores? Você vai estar caindo pelas tabelas. Eles não vão tocar em você. Sabe por quê? Porque eles vão olhar e falar assim: agora é a sua hora, não desiste. Agora é a sua hora de ascender. Agora é a sua hora de conhecer que você está passando, vai estar doendo, mas continua. E ela fala: não pegue em mim. Não num ato orgulhoso, mas num ato humilde de reconhecer que ela precisa chegar na linha de chegada sozinha. E a gente sofre assistindo aquilo. E eu nem conheço ela. E quando ela cruza a linha, o que acontece? Os fiscais e os médicos... Deu para entender o orgulho e a humildade, hein? Você vai passar por dificuldades, mas que você vai precisar fazer. Reconheça isso, que é seu. Mas quando você cruzar o tempo e se cumprir todo tio e jota, como diz a leitura bíblica, acabou. Quando você espiar a última gota, acabou. E aí você transporta. Ser humilde é reconhecer essas coisas pequenas da vida. Há uma pesquisa inglesa que diz que fizeram uma pesquisa com várias pessoas, e aquelas que paravam para observar as estrelas, olha que coisa clichê, a natureza, observar a grandeza do mundo, sem falar de religião, eram pessoas mais felizes no seu dia a dia. Ora, isso não é reconhecer a grandeza divina e a sua pequenez perante Ele? Porque se a gente, para finalizar, se a gente perguntar aqui, aonde você quer chegar? Não precisa responder. Eu fiz essa pergunta uma vez na reunião, eu fiquei decepcionado.
Que a pessoa falou assim, eu quero chegar na presidência de tal lugar, tal, é óbvio, é bom esse objetivo dele. Mas a minha pergunta aqui está falando na questão do espírito imortal. Eu vou dar um spoiler. Vocês sabiam que há lugares próximo à crosta, alguns conhecidos como nosso lar, onde tudo é mais tranquilo, onde tudo aparenta mais visualidade das coisas, onde você consegue ser, muitas das vezes, quem você é, sem as máscaras do mundo, onde você consegue enxergar que muitas das vezes os seus pedidos lá dentro da colônia são orgulhosos, e você tem um Clarencio da vida falando para a dona Idalina, a senhora quer cuidar dos teus filhos, solicita ajuda, mas o quanto deu de ajuda? Porque para ser ajudado você tem que ajudar. Então há esses lugares de refrigério para descansar nosso espírito das coisas do mundo que não são ruins, mas que nós nos tornamos elas tão pesadas em nossas vidas que não conseguimos carregar depois. Esse reconhecimento é o princípio da verdadeira humildade. E se nós temos um exemplo de humildade, Jesus, que nasceu na manjedoura, na palha, e é o maior entre nós, que andou entre os leprosos, os que sofrem, andou entre nós, e é o maior de todos. Então esse lugar existe, e é nosso objetivo como a maratona. E cada vez que nós ascendermos mais se abre essa maravilha. Como o nosso lar de novo, a mãe de André Luiz está num patamar acima. Que ela fala que lá não é um lugar de descanso, mas de trabalho. E para finalizar, tem a letra de uma música, já fica a dica para o coral. Vamos aqui. Diz assim, eu não vou cantar, senão vou espantar vocês, tá? Onde estou, sou mais feliz do que fui até então. É verdade, aí se diz, aqui se tem consolação. O que eu tenho é para dar, quem quiser pode pedir. Meu desejo é ensinar, uma lágrima sorrir. Quero ser sua esperança, luz, consolo e verdade. Quem espera sempre alcança paz e amor na eternidade. Esqueça toda essa dor, não pense mais nessa tristeza. O meu mundo é de esplendor, vem contemplar essa beleza. Não há razão para temor, tenha mais fé nos dias seus. Ponha na vida mais amor, menos mundo e mais Deus. Muito obrigado. Passa para cima. Aproveitando essa egrégora, essa energia que nos envolve, e levemos nossas mãos aos céus, imaginando a figura excelsa do nosso Mestre Jesus, com o teu olhar carinhoso, teus braços fraternos, o teu sorriso amoroso, nos olhando e aguardando de nós nossas reflexões do mundo e de nós mesmos, tirando de nossos corações o sentimento de gratidão por esse momento, Senhor, como uma bola de luz, nós te entregamos. E nesse contexto, essa energia, essa luz que cresce cada vez mais,
possa ser disseminada pelo nosso planeta através de cada coração que aqui está. Leva, Senhor Jesus, aqueles que nada têm, os cegos e os surdos e mudos do mundo, levando a esperança, o consolo e a certeza da imortalidade da alma para cada coração que sofre. Nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome e também pedimos por nós, pela nossa família, pelo nosso lar, que ele seja abençoado pelos Teus ministros de luz, para que possamos viver em harmonia e fraternidade, compreensão e humildade. Que assim seja.